Milagre em meio à crise. Irmãos, o texto que nós lemos aqui nos fala que o reino da Síria cercou Samaria, capital de Israel. Ficou cercada Samaria de tal forma que ninguém entrava e ninguém saía. Ninguém saía para buscar alimentos, ninguém entrava para tirar alimentos. A cidade estava totalmente cercada. Meus irmãos, e com este cerco contra Samaria, estava causando vários transtornos. Não tinha comida, a fome estava tão grande que estava sendo comercializado uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, que é aproximadamente 1 quilo de prata. A inflação foi lá nas alturas, inflacionou vários porcentos de uma vez só. E esterco de pomba estava sendo comercializado por 5 ciclos de prata, que corresponde a aproximadamente 80 gramas de prata. E meus irmãos, o rei estava sobre o muro, e de repente uma mulher chega e fala para o rei: ó rei, me ajude. Ela começou a pedir ajuda ao rei Jorão. E o rei pergunta: o que você quer? Diga o que você quer. Ela disse assim: olha, eu quero justiça, porque eu combinei com uma determinada mulher para que nós comêssemos o filho dela hoje, e nós comemos. Mas no outro dia, no primeiro dia, na verdade, ela disse assim: olha, vamos comer o meu filho, e no outro dia a gente come o seu filho. Quando foi no outro dia, a mulher escondeu o seu filho. Meus irmãos, tamanha era a fome em Israel, que os próprios pais estavam comendo os seus próprios filhos. Imagine, você está cercado e acaba a comida e você tem que comer o seu próprio filho para você não morrer de fome. A situação em Israel estava desse jeito. E por que? Você pergunta, por que Deus permitiu isto? Deus permitiu isso, irmãos, porque o povo estava em desobediência a Deus. Quando aquela mulher disse para o rei que o filho da outra estava escondido, o rei rasgou as suas vestes, e por baixo das suas vestes tinha pano de saco. Mas na verdade o rei Jorão, ele não estava usando pano de saco num gesto de arrependimento, porque era cultura, era costume de Israel usar roupa de saco para se prostrar diante de Deus em arrependimento pelos seus pecados. O rei estava usando pano de saco, mas é porque ele estava irado, ele estava indignado com o próprio Deus, ele estava irado com o profeta Eliseu. Irmãos, e quantas pessoas se comportam dessa forma nos dias de hoje? Muitas vezes as pessoas estão erradas e elas querem culpar, elas querem transferir a culpa para outras pessoas. Ela não quer assumir a sua própria culpa, o seu próprio erro. A Bíblia diz: de que se queixa o homem vivente, queixe-se dos seus próprios pecados. Não podemos transferir a culpa, precisamos assumir o nosso erro. E o rei Jorão, ele estava errado e ele não assumiu o seu erro, ele estava indignado com o profeta. E ele então disse assim: olha, que Deus me castigue se a cabeça de Eliseu permanecer sobre os seus ombros, porque de hoje ele não passa, eu vou acabar com a vida dele. O rei estava indignado, jogando a culpa em Eliseu por causa do cerco, mas aquele cerco estava acontecendo porque o povo estava em desobediência. E não é para tanto, porque Jorão, ele era filho de Jezabel e Acabe. Olha a cria do infeliz. E ele estava herdando
as mesmas atitudes de seus pais. Ele estava cheio de idolatrias, cheio de paganismos, cheio de adoração a ídolos. E Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus, Ele quer ser adorado, Ele quer ser glorificado única e exclusivamente. E nessa noite Deus está dizendo para você: olha, abra o teu coração para mim, arrependa-se dos seus pecados, tenha convicção dos seus pecados, tenha convicção dos seus erros, se prostre diante de mim, rasgue não as suas vestes, mas rasgue o seu coração diante de mim, porque eu quero abrir as portas, eu quero abrir os céus para abençoar a tua vida. Precisamos, irmãos, nos prostrar diante de Deus. Precisamos, irmãos, reclamar menos e agradecer mais. Precisamos obedecer mais e renunciar mais às nossas próprias vontades. Precisamos, irmãos, nos derreter diante de Deus. Precisamos fazer como o profeta Joel disse: saia o noivo da sua câmara, saia a noiva do seu tálamo, reúnam-se os anciãos, reúnam-se os mancebos, as crianças, chorem os ministros de Deus, sacerdotes, proclamai um jejum, santificai um dia de proibição. Precisamos nos prostrar diante de Deus, para que Deus derrame um verdadeiro avivamento sobre a igreja.